Muito boa noite, já estamos ao vivo para a nossa live. Hoje uma live extra com o Aguinaldo Oliveira. Quero convidar você para participar conosco. Acione aí, aqui embaixo na aba, temos um Asa Delta. Você chama amigos para participar conosco desta live. Será muito um prazer ter você conosco. Você pode interagir, você pode fazer perguntas, ok? Então vamos participar desta live ao vivo com o nosso amigo Aguinaldo Oliveira. Convidamos a todos para chegar para a nossa live. Daqui a pouco, então, convido o Aguinaldo para a nossa participação aqui. Deixa eu chamá-lo aqui. Já estamos ao vivo e aguardando o nosso convidado para a nossa conversa. Ele já chegou. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Cleverson do Vale. Há quanto tempo não te vejo, hein? Sou eu. Tá estranhando o visual, é isso? Visual diferente, né? Olha aí. É o óculos ou a barba? É a barba também, o óculos, né? Barba, Tudo aí verdade. favoreceu para a mudança. É o Aguinaldo pós-pandemia, né? Eu não sei. Eu acho que a barba é uma variação de visual, de vez em quando eu deixo, de vez em quando eu tiro. Agora, o óculos é uma questão natural da idade, né? Não tem jeito. Sim. Eu tô com 48, a barba né, é verdade. A barba você deixava mais rala, né? Bem mais rala. Um pouquinho mais baixa. Mas o óculos é diferente, é verdade. E aí, você tá bem? Eu tô, graças a Deus, tudo bem. Prazer em falar contigo aqui. Faz tempo que a gente ensaia, né? E hoje, 19 de agosto, estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Prazer aí estar comigo, tá? Prazer é todo meu. Eu quero dizer que a nossa live, além das pessoas que vão entrar ao vivo, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso. E eu queria apresentá-lo para os nossos convidados. Aguinaldo Oliveira, ele é palestrante, ele é escritor, ele é empresário e apresentador do programa Café Corporativo. Aliás, o tema da nossa live de hoje, falar um pouquinho sobre o programa, também sobre os seus livros, suas palestras. É um prazer imenso, Aguinaldo, tê-lo aqui conosco nessa noite. Obrigado aí, as pessoas já estão entrando. Estou vendo a minha mãe aqui, meu irmão. E tem outras pessoas entrando aqui também, que eu não conheço. Um abraço aí, Garcia. Se identifica aí depois de onde é. Obrigado aí pela presença de todos vocês e outros que estarão conosco. Aguinaldo, que bom que você aceitou. Estava ansioso por essa conversa, por esse bate-papo aqui pelo Instagram. E há muito tempo já, né? Então, o seu tempo corrido, há muitas palestras. E aí veio a pandemia e me ajudou. Verdade. Trouxe o Aguinaldo para cá. Mas, Aguinaldo, fale sobre a sua formação acadêmica. Qual é a sua formação? Pois é, eu fui um sujeito que foi fazer faculdade tarde, né? Antes de fazer faculdade, eu sou formado em relacionamento humano, relações humanas, pela Metodista. Mas antes disso, eu já era executivo de uma empresa de educação e até por isso eu acabei protelando a faculdade. Então, posteriormente eu me formei, né, em RH, pela Metodista de São Paulo, e depois disso fui fazer uma série de cursos. Então eu tenho formação em coaching, mentoria, liderança, oratória. É uma série de formações secundárias que me ajudaram no desenvolvimento das atividades que eu faço hoje dentro da minha profissão. Uhum. Então, todos esses cursos à parte, né, depois da sua formação, veio contribuir para a sua formação também na área
de palestrante, né? Hoje você vive Sim, exclusivamente disso, né? Como palestrante. exato. Até uma história interessante, porque eu entendo que a principal formação que eu tive na vida, olha só a Tânia Sodré, minha colega de SESI, primeira ou oitava série fizemos juntos. A minha Minha tia formação também viu aí, a mesmo. Salma. Aham. Ah, Salma, exato, ó, que legal. Então, a minha formação ela começou quando eu iniciei minha carreira profissional aos 14 anos, né? Ali eu comecei a aprender coisas que as faculdades não ensinam, que é chegar no horário, que é ter relacionamento com liderança, respeitar a hierarquia, resolver problemas de relacionamento com colegas de trabalho, lidar com o cliente, coisas que não adianta. Você vai para a faculdade e a faculdade hoje no Brasil, ela é muito quadradinha, ela ensina aquilo que está no livro. Você percebe que uma faculdade não te ensina a relacionar, uma faculdade não te ensina a vender. Mais que isso, a faculdade não ensina a procurar emprego, né? Então eu comecei no mercado de trabalho com 14 anos, como empacotador, numa papelaria, no centro da cidade aqui em Jundiaí. Depois disso eu fui balconista de loja de material de construção. Com 18 anos, 17 para 18 anos, fiz um curso de fotografia, no tempo que a fotografia ainda era com filme, máquina de fotografia manual, revelação em papel. Eu fazia foto Era preto e assim no branco. passado? Eu sou mais Você, jovem, era você é assim mais mesmo. jovem, você não lembra, né, Cleverson? Com certeza. Mas você já deve ter visto em algum filme, né? Ah, vi E alguma. Eu assisti em algum lugar no YouTube aí. é É. verdade. E eu trabalhava em jornal, eu trabalhava em redação de jornal. Eu era aquele cara que ia fotografar os eventos na rua. Saía todos os dias com a minha câmera pendurada no pescoço e ia fazer fotografia de acidente de trânsito, de passeata, de reunião com o prefeito. Enfim, num determinado momento fiquei desempregado. E o interessante da minha vida é que muitas vezes a minha vida evoluiu quando houve uma barreira. Eu não sei se eu sou predestinado ou acomodado, né? Eu vou até usar essa linguagem forte, mas que às vezes as barreiras elas chegam na minha vida, me obrigam a mudar de rumo e isso dá certo, porque eu sou extremamente focado, determinado, né? Então, olha só, o que é interessante nessa história. Eu trabalhando no jornal, eu fiquei desempregado. E desempregado, fui procurar emprego e consegui um emprego numa área comercial de uma escola de inglês. E nessa escola de inglês eu que fui para quebrar um galho, para não ficar desempregado, permaneci por 8 anos, onde eu me tornei gerente regional. Na época se dava um outro nome, né? Gerente divisional. Mas enfim, essa escola ela sofreu uma fusão. Ela passou a fazer parte da principal concorrente dela. Naquele momento, ela não quis participar dessa fusão. E foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra rede que estava nascendo, que isso foi no ano de 2001. Então foram 8 anos numa rede de escolas de inglês e depois mais 18 na outra, totalizando 26 anos. Nessa segunda rede, eu me tornei não só diretor comercial, como eu também fui dono de escola, fui franqueado. Eu cheguei a ter 5 escolas, não todas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo foram 3, mas eu cheguei a ter 5 escolas de inglês dessa rede. Considero que eu tive um sucesso bastante grande ali. E nesse meio tempo, já trabalhando como dono das minhas franquias, é que eu fui estudar, fui fazer faculdade, fui fazer todos esses cursos que eu comentei no início e que me ajudaram a me tornar palestrante. Mas o que me ajudou realmente a tornar palestrante é que, trabalhando como diretor comercial, todos os dias, às 8 horas da manhã, eu reunia a minha equipe de área comercial, que eram os vendedores, a gente chamava, dava um outro nome, e todos os dias pela manhã eu tinha que fazer uma hora de reunião com eles, onde eu ministrava uma reunião em um tema, sobre um tema que fosse um tema relevante para aquele momento. E foram inúmeras, incontáveis as vezes que eu entrei na sala de reunião com uma ideia, com um foco, com um objetivo,
E ao entrar nessa sala de reunião, detectei que a equipe precisava de um outro remédio, né? Que ela não estava com a dor que eu imaginava, ela tinha uma outra dor. E que a gente tinha que criar a reunião, a palestra, o tema, ali, naquele momento. Então isso me trouxe uma habilidade muito grande de entrar numa sala, olhar para as pessoas, perceber quais eram os seus sentimentos e me expressar de uma maneira que pudesse minimizar aqueles sentimentos ruins e maximizar os sentimentos positivos. E dessa maneira, em algum momento, eu entendi que eu poderia trabalhar com palestras, né? Então, inicialmente, comecei a fazer algumas palestras a convite de faculdades, de amigos, e entendi que eu poderia me profissionalizar. Essa profissionalização, ela é complexa, porque aí é mais ou menos como o Brasil quando se tornou independente, né? Dom Pedro I foi lá, levantou a espada, falou que independência ou morte, e não foi a partir daquele momento que o Brasil se tornou independente, ele precisava ser reconhecido pelas outras nações. Então, a mesma coisa, um dia eu disse que eu era palestrante, mas não bastava eu dizer, eu precisaria ser reconhecido pelo mercado. E esse foi o ponto que mais deu trabalho. Hoje, graças a Deus, o mercado já me reconhece, eu tenho aí uma determinada penetração no mercado, preciso, obviamente, aumentar como todas as empresas querem, né? Aumentar, todos os profissionais liberais querem aumentar a sua participação, mas eu, sim, respondendo a sua pergunta, vivo hoje exclusivamente de palestras. Interessante o caminho, né, percorrido até chegar onde você está. Esses dias eu conversei com o palestrante Marins, professor Marins. Ele Professor falou da vida, Marins. a vida humilde dele lá em Sorocaba, até chegar a ser o que ele é hoje. Conversei ontem com César de Souza, não sei se você conhece, do Grupo Empreenda. Ele também nasceu humilde, pai e mãe pobres, e o primeiro empreendimento dele foi confeccionar pipa, papagaio. Na época, em 1961, só confeccionava um papagaio preto e branco. Ele inovou, começou a confeccionar papagaio colorido. E hoje Sim. ele é considerado um dos 200 líderes mundiais pelo Fórum Mundial de Davos, né, Fórum Econômico Mundial, e ele se tornou o que se tornou hoje. Então, tudo começa pequeno e até chegar no auge, né? Sexta-feira agora eu vou falar com um grande palestrante também, o professor Gretz. Então, ele também é de origem humilde e hoje é conhecido no Brasil e até fora do Brasil. E você demorou quantos anos, Aguinaldo, desse seu insight de lá da escola de inglês até desejar se profissionalizar como palestrante? Deu quanto tempo isso? Deixa eu ver se eu consigo te responder essa pergunta aí com um calendário, mas eu comecei a trabalhar com a escola de inglês em 1994, quando eu tinha 21 para 22 anos. A primeira palestra na minha vida que eu fiz fora dessa rede que eu trabalhava, ou dessas redes que eu trabalhava, foi em 2006, quando eu fui fazer uma palestra na faculdade Unip, a pedido de uma aluna da Unip. Dali para frente eu criei um blog, mas também acho que demorei uns 3 anos para fazer uma outra palestra externa, que foi no Rotary Club. E fazia palestras porque as pessoas me chamavam, mas eu até então eu era muito focado na empresa que era minha, né, na escola de inglês. E em 2011 eu tive... Nesse meio tempo, Cleverson, eu acho que eu fiz algumas palestras, mas foram assim... não foram aquelas palestras para grandes públicos, né? Foram palestras para 30, 40, 50 pessoas. E com temas variados, não era uma coisa assim que eu tinha como foco, né? Não tinha assim uma causa. Em 2011, eu fui convidado, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, o tema foi Conflito de Gerações, em Buenos Aires. Foi a primeira palestra que eu fiz fora do Brasil, tá? E isso em 2011, eu ainda trabalhava lá na escola de inglês, e as coisas andaram, e eu fui fazendo mais algumas palestras de forma espaçadas. Em 2015, eu comecei a gravar com o próprio celular alguns vídeos que eu colocava no meu canal
do YouTube ou que eu colocava no Facebook, falando a respeito de um determinado tema, né? Fazia um vídeo de 8 minutos falando a respeito de determinação, de liderança, de clima organizacional, coisas assim que me divertiam, que me faziam bem, e eu percebia que tinha aí um volume X de seguidores, mas eu nunca dei tanta importância para isso. Eu até tinha vontade de ser um palestrante, mas ser um palestrante significaria abrir mão do foco que eu tinha, que era a escola de inglês, que me sustentava, que me rendia um dinheiro interessante, que me dava um padrão de vida interessante. Então eu sempre fui protelando. Até que, em 2017, uma TV aqui de Jundiaí, que é onde eu moro, me convidou para uma reunião, porque eles viam meus vídeos na internet e eles queriam me convidar a fazer um programa nessa TV, né, na programação dessa TV. Eu fui, modifiquei um pouquinho a proposta, em vez de ser vídeos de 5, 8 minutos, a gente transformou isso, criou um programa de entrevistas, que é o Café Corporativo, que você conhece, e no Café Corporativo eu comecei a convidar pessoas de renome para participarem. E isso também fez com que eu começasse a ser convidado por algumas empresas a fazer palestras. E aí foi onde a profissão de palestrante realmente surgiu, que até então era uma coisa despretensiosa, e a partir daquele momento lá, eu criei uma carreira paralela, até que depois de um tempo eu larguei a escola de inglês para ficar só realmente com o mundo do conhecimento, com essa indústria do conhecimento. Você participou de diversos cursos, né? Da FADEL, da KLA, e entre outros, né? Sim, Tudo isso ajudou você a ser o palestrante que é hoje. É isso? Não tenha dúvida, mas se alguém que estiver nos assistindo pensa em ser palestrante, eu sempre vou recomendar que faça sem os cursos. Mas existe uma coisa muito importante, que é fazer o curso e ter a sua própria personalidade, seu próprio estilo. Porque o problema é que a gente vai para os cursos, que são muito bons, o curso do FADEL, por exemplo, eu gosto demais, faço quase todo ano. Esse ano aqui eu não fiz porque não teve, por causa da pandemia, né? Mas todo ano eu estou lá. Agora, o problema é que a gente chega no curso e o instrutor, que é uma pessoa extremamente experiente, ela vem e fala, olha, eu entendo que palestrante tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que fazer palestras em tanto tempo, os temas têm que ser... E aí o sujeito, ele se encaixa, né, naquilo. Olha a palavra, encaixa. Ele fica dentro da caixa. E ele se torna aquele mesmo modelo que já existe. E o que eu entendo é que nós precisamos de palestrantes que ainda não existem. Nós precisamos de palestrantes diferentes, de pessoas que tragam para o mercado propostas diferentes, ensinamentos diferentes, objetivos diferentes, filosofias diferentes, soluções diferentes. Por exemplo, hoje em termos de pandemia, você conversa com 10 profissionais e os 10 vão falar para você precisa se reinventar. Tá, agora conta uma novidade. O problema é que um sujeito que tem uma empresa de pequeno porte, que é um varejista, por exemplo, ele sabe que ele tem que se reinventar, mas muitas vezes ele não tem ideia de como fazer, de por onde partir, né? Então o palestrante, ele precisa subir num palco, ele precisa estar na frente de uma câmera para falar alguma coisa que realmente inspire aquela pessoa a fazer alguma coisa diferente, não simplesmente falar aquilo que todo mundo fala, porque aquilo que todo mundo fala... tá no Facebook todo dia, tá no Instagram todo dia, né? Nós precisamos trazer alguma coisa diferente realmente, de inspiração. Uhum. Uhum. Conte para nós, você começou já a contar um pouquinho da história do café corporativo, né? Uhum. Então ele nasceu dessa forma. Você recebeu um convite da TV aí de Jundiaí e Uhum. você inovou. A criação foi sua. Eu quero fazer entrevistas com pessoas de renome, com palestrantes, empresários, pessoas que têm contribuído aí para a sociedade. Foi você que trouxe essa ideia para o pessoal da TV, é isso? Então, foi isso que aconteceu, mas eu preciso confessar também que o café corporativo ele foi influenciado em outras coisas que eu já havia visto antes.
Não que ele tenha copiado, mas ele se influenciou por outros programas. Por exemplo, um talk show é uma coisa que existe já há muitos anos, né? Desde Jô Soares até hoje Danilo Gentili faz o talk show, aquele negócio de entrevistar as Copiaram pessoas. dos Estados Unidos. Que copiaram lá dos Estados Unidos, e que provavelmente lá nos Estados Unidos alguém copiou de alguma outra coisa também, né? Mas o que acontece é que toda cópia, ela pode ser original, ela pode ser considerada, como que se fala, não cópia e sim influência, quando ela inova. E o que nós inovamos no Café Corporativo é que nós demos um assunto para ele, né? Nós demos uma finalidade, uma missão. E qual era a missão do Café Corporativo? É levar conhecimento para aquele pequeno empresário que muitas vezes tinha começado a empresa dele através sabe, no peito mesmo, que era aquele sujeito que num determinado momento ficou desempregado, pegou aquela reserva que ele tinha, investiu para abrir uma empresa, abriu essa empresa, mas hoje ele não sabe muita coisa em termos de técnica de trabalho. Então, por exemplo, ele sabe que ele precisa vender mais caro do que ele compra, mas ele não sabe fazer um fluxo de caixa, ele não sabe o que é um projeto, ele não sabe o que é compliance, ele não entende muitas vezes que a empresa dele tem que ter 3 departamentos, que é o departamento de operacional, o administrativo e financeiro e o de vendas. Então, o que acontece muito com um pequeno empresário? Ele abre um negócio, ele já tem determinados clientes e ele não inova. Muitas vezes ele sabe fazer uma produção boa, de boa qualidade, mas ele não sabe vender. Ou às vezes ele sabe vender, não sabe entregar. Ou às vezes ele sabe vender, entrega bem, mas ele não sabe o que fazer com o dinheiro, a hora que vê está falido, porque não tem fluxo de caixa, ou porque não tem dinheiro para reinvestir, não é verdade? O dinheiro sobra no final do mês, ele enfia no bolso e vai comprar carro, e ele esquece que ele tem que investir na empresa de novo o mês que vem. Por quê? Porque ele não estudou. E esse cara era o meu objetivo, de ajudar esta pessoa, de ajudar os colaboradores destas empresas, sabe? Aquele colaborador que trabalhava numa empresa que não era não era tão grande a ponto de ter um sistema de educação corporativa interno. Então o Café Corporativo se tornava isso. Era uma maneira de levar para aquela pessoa um pouco mais de entendimento. Sabe aquela história de que patrão e empregado tem que ser inimigo? Então nós queríamos chegar para esse colaborador e falar assim, nem sempre patrão e empregado tem que ser inimigo. Vocês podem jogar no mesmo time, aliás, devem jogar no mesmo time. Vocês podem ter os mesmos objetivos. Aliás, os seus objetivos na realidade são os mesmos. Vocês só divergem na forma de enxergar isso, né? E dessa maneira nós começamos a receber feedbacks positivos, pessoas que entravam em contato conosco lá na TV e diziam assim, olha, nossa, assisti seu programa, isso ajudou muito, passei o seu programa em vídeo para os meus colaboradores, ou então mandei para o meu gerente ver, e isso foi animando, porque o que anima o gerador de conteúdo é ele perceber que tem feedback, né? É que as pessoas interagem com ele. Então, isso foi em 2017, quando a gente começou o Café Corporativo. Nós estamos em 2020, nós completamos 3 anos agora em julho. E aí, neste meio tempo, outros projetos surgiram também em paralelo. Agora, o programa, hoje ele é quanto tempo de programa? Duração de quanto tempo? O Café Corporativo vai ao ar toda terça-feira, ele tem 26 minutos de duração. Ele vai na terça-feira à noite para a TV. Ele tem 4 reprises diárias na TV local, que é o canal 25 da NET, aqui de Jundiaí. O canal 25 é como se fosse uma GNT local, sabe, Cleverson? É uma programação de entretenimento. Não tem jornalismo, não tem polícia, não tem política, não tem nada que seja conflitante, que seja aquela coisa, sabe, polêmica. A proposta do canal é que seja uma coisa leve, instrutiva, ou divertida, ou instrutiva, e não um negócio para você acordar de manhã morrendo de medo, né? Então não tem isso. E ele vai ao ar todos os dias, 4 vezes ao dia. Na quarta-feira, por exemplo, hoje, a gente lança esse mesmo programa que ontem estava na TV,
Hoje ele já está no YouTube também. Então, essa semana aqui a gente tem uma entrevista com o Rosenildo Ferreira, que é um jornalista, ativista, falando sobre diversidade, sobre a importância das empresas trazerem profissionais distintos na sua equipe para que ela possa ter diversas visões de mundo e de clientes. A TV Jundiaí, essa TV Canal 25, é uma TV fechada, né? Ela não é aberta, ela só pega através de antenas, é isso? De TV a cabo. TV a cabo, TV a cabo. TV a cabo. E você é contratado da emissora ou você comprou um horário? Como que é a sua atuação de lá? Nenhum nem outro, né? Eu sou um apresentador da TV, mas eu sou também o responsável pelo editorial, por todo o funcionamento do Café Corporativo, do programa Café Corporativo, tá? Ele é um programa... eu não sou funcionário da emissora, eu sou um profissional liberal, mas eu também, como que se diz, não é uma produção independente, né? É uma produção de responsabilidade da emissora. Uhum. Ela responde também pelo programa, ok. Sim, se eu fizer qualquer coisa errada lá, a TV tem responsabilidade junto comigo. Ok. Você contabilizou já, você tem isso de memória? Quantas entrevistas, quantas pessoas passaram por você lá até hoje? Nesses 3 anos? São 159 entrevistas, a 158 no ar e a de número 159 gravada já, esperando para ir ao ar semana que vem. Semana que vem nós vamos ter o Valdez Ludwig com a gente. E é interessante, eu comecei minhas lives em abril, e já passamos essa semana de 110 pessoas, que é de segunda a sexta, você é uma vez por semana. Sim, só, né? Uma vez por semana então, só. Como a gente aprende com as pessoas que passam por nós, né? Sim. Cada um que traz aí algo que acrescenta valor nas nossas vidas. Não só os convidados, mas nós que estamos entrevistando, crescemos também. Conte para mim, qual entrevista te marcou mais, o Aguinaldo, e o que poderia destacar dessa experiência? Eu acho que seria assim, até um tanto que injusto eu descrever uma entrevista que mais me marcou. Eu acho que teve várias. Algumas relevantes para você. Por exemplo... Eu acho que todas são, né? Sim, todas elas são, mas eu lembro de uma entrevista que eu fiz com a Suzy Fleury que eu fiquei encantado. Suzy Fleury foi, e é até hoje, né, uma psicóloga especializada no esporte, mas eu digo foi porque ela foi psicóloga da seleção brasileira, acho que na Copa de 1998 na França, ou um pouquinho depois disso. Eu sei que quando o Luxemburgo era técnico da seleção, a Suzy Fleury era psicóloga. Foi uma das grandes entrevistas que eu fiz, mas tem inúmeras outras. Eu entrevistei, de todas essas pessoas que você citou, eu entrevistei professor Marins, professor Gretz, Leila Navarro, Valdez Ludwig, entrevistei, enfim, vou ser injusto aqui, Maurício Lousada, entrevistei Orlando Merluzzi, Luiz Arthur Nogueira, pessoas de primeira grandeza do mercado corporativo, mas a gente fala muito de palestrantes porque esses são os mais conhecidos. Mas eu tive entrevistas fabulosas realmente, com pessoas que são muito pouco conhecidas. Por exemplo, eu entrevistei minha entrevista número 3 foi com uma moça, eu falo moça porque ela era bem jovem, né? Mas há 3 anos atrás era mais ainda, né? Chamada Natália Bernardi, que é minha amiga pessoal, e que ela deu um show de entrevista. A minha entrevista número 1 foi com um gerente do Sebrae de Campinas, que ele explicou assim com letra com letra de forma o que era empreendedorismo. Então, ao longo desse tempo todo, eu fui aprendendo uma série de coisas que foram construindo minha personalidade também como profissional. Por exemplo, o Geraldo Rufino. Eu entrevistei o Geraldo Rufino 3 vezes, e as 3 vezes ele me trouxe conteúdo que eu desligava as câmeras e eu ia para casa pensando assim, cara, o que tinha nas entrelinhas do que esse sujeito falou, sabe? Quem me influenciou, quem mais me estimulou
a querer ser palestrante chama-se Valdez Luiz Ludwig. Eu estive com ele hoje. Tá? Hoje eu tive a oportunidade de falar 1h30, mais ou menos, com ele. E a gente aproveitou e gravou um outro café corporativo. Nós gravamos 20 minutos e ficamos por mais 1h10 conversando e trocando figurinhas. É aquele negócio que Einstein falava, sabe? Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo, porque o que essas pessoas já passaram, por exemplo, José Luiz Tejon. José Luiz Tejon, um sujeito que aos 4 anos de idade passou por uma experiência que ele se queimou, né? Ele pegou fogo, literalmente, com álcool. E ele viveu uma vida de superação. Hoje ele está com 60 e poucos anos, uma pessoa fantástica que trouxe um conteúdo maravilhoso e que eu fiz aquela entrevista e eu saí daquela entrevista e falei, poxa, hoje houve algo de diferente nessa entrevista, né? Eu estou levando para o meu telespectador realmente uma ideia, sabe? Que é uma ideia que poderia passar... por exemplo, aqui na nossa tela aqui tem Milton Mussini, foi entrevistado, número 24, entrevista de número 24, véspera de Natal praticamente, ele foi falar sobre drogas, prevenção de drogas, uma entrevista fantástica também. Milton, o único defeito dele é que é palmeirense. Se não fosse isso, Cleverson, seria um cara Ele nota é o 10. quê? Ele é delegado? Ele é um Delegado? escrivão de polícia, mas que está há mais de 20 anos também no mercado das palestras. É um que estava no dia do autógrafo do Manual Completo de Empreendedorismo, não? Que você me apresentou? Não é esse não. Ele não Lá estava era um naquele dia. delegado que estava. Lá era um delegado aqui de Jundiaí. O Milton é um escrivão, acho que ele mora em São Bernardo do Campo, né, Milton? Escreve aí pra gente. Mas é ABC Paulista, com certeza. Quero mandar um abraço também ao Cláudio Apolinário. Não sei se você lembra, Aguinaldo, do ex-deputado Carlos Apolinário. Lembro, Carlos Apolinário. É o filho dele que está aqui com a gente, o radialista lá da Rádio Vida. De vez em quando ele me chama para participações lá nos debates da vida. É Rádio Vida 95.5. Prazer aí tê-lo conosco também, pastor Cláudio Apolinário. E eu quero perguntar também a respeito você falou sobre as marcas, né? Aquilo que te marcou, aquele que... Uma vez também eu li que você gostou muito da entrevista do Claudinei Fuman. O Fuman, nossa, ex-vice-presidente da GE, uma história de vida. O Fuman, além de ser uma entrevista com muito conteúdo, ele é uma pessoa muito calma, muito serena. E tem uma oratória fantástica. E o interessante é que a gente conversa com o Fuman e tem vontade de continuar conversando. Claudinei Fuman. Ele, na época, quando nós marcamos, ele estava em Jarinu. E eu lembro que ele veio para Jundiaí para participar do Café Corporativo e nós terminamos de gravar e ficamos pelo menos mais uns 40 minutos conversando lá, batendo papo, sentados. Os cinegrafistas já tinham ido embora e ficamos nós dois lá. Muito bom. Eu tenho uma certa facilidade, não sei se é facilidade, eu tenho um gosto de conversar com pessoas mais veteranas. Tá? Eu me aproximo muito fácil de pessoas mais veteranas. Quando eu chamo de veteranos, é porque, assim, eu acho ridículo usar o termo velho, né? O fulano é velho, não é velho, ele é mais veterano, né? E eu acho que essas pessoas, elas vão cumprindo etapas na vida. Entendo que fazer aniversário é um cumprimento de etapa. Por isso que quando o sujeito faz aniversário, a gente vai lá e dá parabéns para ele. Parabéns, olha, você cumpriu mais uma etapa. E com tudo isso, às vezes as pessoas vão se sentindo mal por envelhecerem, né? Então, elas não se tornam mais velhas, elas se tornam mais veteranas, mais experientes, e vão chegando ao final de uma jornada, e perceba que nessa jornada o que importa não é chegar, né? O que importa é caminhar. Então é assim nossa vida profissional também, o que importa não é chegar em algum lugar. Tem profissionais fabulosos que chegam a diretorias de empresa, que chegam a presidentes de multinacionais, e outros profissionais fabulosos que chegam a cargos de gerências regionais
ou que se tornam profissionais liberais, ou donos de uma determinada coisa. Então não existe o maior ou o menor. Existe aquilo que o sujeito chegou. Você me falou do fumo, eu me inspirei com isso agora. Além de ser veteranos, eu chamo também pessoas que têm quilometragem a mais que a gente, né? E têm uma Verdade. experiência, uma bagagem, que pode passar muito para a gente, né? Então, Sim. E o interessante é que o sujeito tem uma quilometragem mais avançada, mas tá que nem aquele sim, Fusca 75, né? Quilometragem avançada, mas tá tudo funcionando, né? Tudo original, tudo peças funcionando. originais. Aliás, eu admiro o Fuma, porque a Aham, Literary Books, ela sim. preparou uma palestra com o Mário Simões e também o Marcelo Simonato, chamado Mundo das Palestras. E eu fui participar. E quem estava lá sentado ouvindo? Rodney Fuma. Ele Fuma. devia estar ensinando, mas ele ainda se humilhou de forma ali humilde. Eu quero aprender mais. A pessoa nunca chega, né, Aguinaldo, a achar que sabe tudo. Sempre tem o que aprender ao longo da vida. E é verdade. Nunca vamos aprender tudo. Sempre aprendendo até morrer. Até morrer. Ah, com certeza. E às vezes aquele profissional mais iniciante, Cleverson, é o que faz que te toca. Por exemplo, eu me lembro que, ainda trabalhando na escola de inglês, eu era um dos mais veteranos lá da época, né? E nós tivemos um evento em São Paulo, me parece que na região de Santo Amaro, e foram cinco executivos fazerem pequenas palestras para a equipe de vendas, e um deles, que era um menino de Barueri, era um garoto aí de 25 anos, eu já na época devia ter uns 40, o outro devia ter 45. Nós fomos lá, fizemos nossa parte, o último a se apresentar era um garoto de 25, 28 anos, que era de Barueri, e o garoto foi lá e deu um show, melhor do que todos nós. Aí nós fomos perguntar para ele, né, se ele tinha preparado, de onde que ele tinha tirado tudo aquilo. Ele falou, não, não sei, foi vindo na minha cabeça, eu fui falando. Mas por quê? Porque essa era a visão dele mais jovem. A gente, às vezes, fica muito focado na experiência. Experiência. Experiência, às vezes, é uma coisa ruim, sabe? Porque a experiência também te trava, a experiência também traz o medo. O medo também não deixa de ser oriundo da experiência, né? Então, ontem, inclusive, nós soltamos o Café Corporativo com o Rosenildo e a gente falava sobre diversidade. Então, qual é a empresa boa? A empresa boa é aquela que tem o jovem, porque ele tem a visão do jovem, ele tem o veterano, porque ele traz a visão do veterano, tem o homem, tem a mulher, tem o preto, tem o branco, o pobre e o rico. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero dar emprego para esse aqui que ele é mais pobre, mas às vezes eu preciso ter o rico na minha empresa também, porque o rico ele tem uma outra visão. Eu preciso ter, sabe, esse cara tem um piercing na ponta do nariz, ele é muito estranho para trabalhar na minha empresa. Mas se você sair na rua, quantos jovens você vai ver com piercing na ponta do nariz? Então seria bom você ter também uma pessoa na sua empresa descolada, né? Que pudesse representar essas pessoas que vão ser suas consumidoras. Né? Você fala assim, eu não quero contratar o fulano lá porque ele é gay. Mas o gay também faz parte do mercado, ele também está ali, ele também consome. E seria interessante a gente saber como que esse cara vê o mundo. Um mestre que eu tive, curso de mentoria, chama-se Ahmad Bucar. Ahmad Bucar, na realidade, ele é um cearense, tá? Só tem esse nome de libanês aí, porque a origem dele é libanesa, mas ele é cearense. É um cara de 2 metros de altura, extremamente inteligente, tem um carisma fantástico, e ele cita sempre Hipócrates. Ele fala assim que Hipócrates é um cara, foi, né, um filósofo diferente, porque ao invés dele pegar e dar a visão dele das coisas, ele falava assim, é um mundo para Hipócrates. Como assim pode ser um mundo para Cleverson? Este é o mundo do Aguinaldo. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando é a minha visão de mundo. Você pode ter uma visão de mundo diferente, não é verdade? Então, a gente talvez devesse deixar de falar o que é certo e o que é errado dentro das corporações e passar a se entender que o certo e errado sempre é relativo, né?
gente, às vezes, é Aliás, muito... eu tive um professor americano, já falecido, Dr. Russell Shedd, no meu curso de teologia, e a Uhum. tese de doutorado dele foi a solidariedade da raça. Não existe duas raças, é uma raça só, a raça humana. Humana, Né? né? Nós Uhum. que classificamos, esse é assim, aquele. Não, todos nós somos a mesma raça, a raça humana. E cada um com as suas particularidades. Né? E nós Suas precisamos respeitar origens, né? todos, respeitar todos, tratar todos iguais, não fazer distinção de ninguém. E o Uhum. que é difícil, né? Para uma sociedade machista, uma sociedade capitalista, para uma sociedade que massacra aquele que não tem nada, pisa em cima, esmaga, e precisamos vencer tudo isso. Somos irmãos de raça, somos a raça É, humana. E agora, eu sou contra esses congressos para discutir sobre raças. Que raças? Só tem uma, não tem várias raças. Temos diferentes cores de pele, isso sim, mas a raça é, humana somos humanos. Né? eu acho que faz sentido você ter um congresso para discutir não a raça, mas para você discutir o preconceito. Por exemplo, Sim, sim, embora seja uma existe. única raça que existe no mundo, que é a raça humana, infelizmente esta raça humana ela não vê assim, né? Esta raça humana ela aprendeu desde, sei lá, de milhares de anos atrás a distinguir. Se você voltar lá, que é a sua especialidade, se você voltar lá nos livros sagrados, né, reis, principalmente, livros de, deixa eu ver se eu lembro aqui, mas livros de Esther, por exemplo, a gente vê que as pessoas elas se distinguiam através de tribos, de origens, então eram as pessoas. Eu vou evitar falar nomes, Cleverson, porque eu estou na sua Uhum. área aqui, de repente eu vou invadir, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas de uma determinada origem para outra determinada origem, então eles eram inimigos, enquanto que nós não deveríamos ser assim. Então, quando você faz um congresso para discutir isso, olha, vamos voltar à realidade e perceber que somos todos irmãos, que viemos do mesmo lugar, que viemos da mesma origem, aí a gente consegue dar sentido para a coisa, né? A diferença de índio, de negros, de brancos, é a mesma raça, é a raça humana, né? Sim, Você, e Aguinaldo, você. Pois não, perdão. você sabe que tem muitas pessoas que até elas distinguem isso, né? Por exemplo, o fulano é índio, então eu não quero me relacionar, não quero ter amizade com índio. Por que não, né? É uma forma de você negar, inclusive, a sua origem, que é a existência, né? Que é a sua origem divina. Então, hoje não se tolera maus tratos nem aos animais, não se tolera maus tratos a um cachorro, a um gato, né? Você tem um cachorro na sua casa, o mínimo que se espera de você é que você trate bem seu cachorro. Por que você não vai tratar bem seu vizinho? É verdade. Ô, Aguinaldo, você participa hoje de um novo programa no canal do YouTube, chamado Quatro em Pauta. Quatro em Aliás, pauta. parabéns, excelente Obrigado. programa, gostei demais. O formato ali, um concorda, o outro não concorda, mas é um programa bem democrático, brinca um com o outro. Puxa, é um programa divertidíssimo. Parabéns. Como nasceu esse Obrigado. projeto e quem são os outros? Fala aí para o nosso público aí. Ai, ai, quatro em pauta. É um produto de crise, né? É um produto de crise. Se tudo, por isso que eu falei no início, né? Que às vezes a gente vence quando surge uma barreira. Bom, estava tudo indo muito bem, Aguinaldo com 8, 10 palestras por semana, Maurício Lousada que vivia no aeroporto, o Luiz Arthur Nogueira trabalhando na Bandeirantes e dando palestras de economia pelo Brasil inteiro, estava tudo maravilhoso, até que vem a pandemia e trava a agenda de todo mundo. O Lousada, que não sabia o que era ficar em casa, começou a ficar em casa, o Aguinaldo desesperado porque a agenda começou a cancelar, cancelar, cancelar. E um dia eu tinha um café corporativo, eu precisava colocar um café corporativo no ar, que é negócio de pandemia, de medo do vírus. E eu falei, eu vou gravar esse café corporativo à distância. E aí eu convidei
o Orlando Merluzzi, que é um grande amigo que eu tenho, o Luiz Arthur Nogueira e o Maurício Lousada para fazerem um programa Café Corporativo comigo, e a gente fez pelo Zoom, dividiu a tela em 4, ficou bonitinho o negócio lá. Nós fizemos meia hora de programa. E desligamos a câmera e continuamos conversando ali. Pô, o que você acha de fazer um negócio desse aí semanal? Vamos fazer semanal, vamos? Então vamos. Puxa, mas tá feio esse fundo, né? O meu fundo tinha uma série de quadros, o do Luiz tinha uma foto de São Francisco, a do Lousada tinha uma parede de tijolos. Gente, vamos colocar fundo colorido? Vamos. Então a gente pegou e criou fundo colorido. E vamos dar uma dinâmica para isso? Vamos. Então, nós descobrimos que o mais legal da história do programa não era vir e falar sobre um assunto só. Por exemplo, se a gente chegasse lá e falasse assim, todo mundo concorda que o ser humano deve respeitar o vizinho? Obviamente que todo mundo concorda. O mais legal era a gente trazer assuntos que gerassem discordância. Então, nessa de gerar discordância, era quase que uma disputa entre 4 pessoas experientes no mercado para poder dizer por que concordava, por que discordava, para saber qual argumento perduraria, né, que venceria essa discussão. E aí a gente teve a ideia de colocar aquela dinâmica na tela, o sim, o não, talvez, concordo, discordo. E quem puder... procure no YouTube, youtube.com.br/programa 4 em pauta. Tenho certeza que você vai ter uma experiência diferente, uma experiência que você nunca teve aí, com 4 malucos lá. É um programa divertido, assuntos do momento, assuntos do que está acontecendo na economia, na política, enfim, vale a pena assistir. É divertidíssimo. 4 grandes profissionais e parabéns, Aguinaldo, por essa iniciativa. Aliás, como que você tem dado palestras através de live também, nesse período de pandemia? Como tem sido as suas palestras nesse tempo? Eu tenho alguns clientes fixos que eu atendo sempre através do Zoom. Eu tenho 2 clientes que são ramos de necessidade, né? Que estão trabalhando, então estes eu faço o meu trabalho presencialmente, mas tem sido reuniões bem menores e não mais palestras. Agora, as palestras eventuais, que são aquelas contratadas, que é uma única palestra contratada por um determinado cliente, essas nós temos feito online, ou através do Zoom, ou do Google Meets, ou do Google Meet, ou do Hangout, né? Enfim, de programas de vídeo, whereby, algumas ao vivo, então o próprio contratante muitas vezes manda o link, a gente faz essa palestra. Eu criei, uma vez que não posso me deslocar para muitos lugares, então eu improvisei um estúdio na minha casa, que eu tenho equipamento, tenho computador, câmera, microfone, tenho um chroma key, coloco fundo. Então, se uma empresa me chama hoje para fazer uma palestra online, eu consigo fazer tanto ao vivo, quanto posso fazer gravado, enfim, eu tenho recursos para isso. Que bom, que joia. Aguinaldo, estamos pedindo a Deus que passe logo essa pandemia, que os cientistas encontrem aí uma vacina, um remédio para imunizar a população mundial, porque a gente não esperava que ia ficar quase um ano inteiro parado, né? As igrejas fecharam também, aqui no meu caso, desde março. Meu último culto presencial foi em março. Então, eu tenho feito lives de terça a domingo, não paro para o pessoal da igreja, terça-feira de manhã, 8 da manhã, quarta. Hoje eu tive uma live com os jovens, toda quarta, reunindo os jovens da igreja através do Messenger. Antes era o Zoom, agora eu descobri o Messenger, que não precisa pagar e não o tempo não é só 40 minutos, você fica à vontade. Então, quarta-feira eu estou com os jovens, quinta-feira com a igreja, às 7h30, 19h30, sexta-feira uma vigília, sábado com os jovens novamente, domingo com a igreja, à tarde com as mulheres, à tarde com os homens e à noite com a igreja. Então, eu costumo dizer que nesse tempo a gente está trabalhando mais do que antes. Mas você não tenha dúvida.
hoje, eu vou confessar para você, hoje, sabe o que eu fiz entre 6h45, mais ou menos, que eu terminei a reunião com o Valdez, até agora 15 para as 10, eu tirei um cochilo, porque eu estava cansado. Porque hoje eu comecei a trabalhar às 8 horas da manhã e não tinha parado um minuto. Fui parar agora porque eu deitei aqui no meu sofá e dei uma descansadinha, porque nós estamos trabalhando muito mais do que nós trabalhávamos antes, para entregar um resultado que talvez não seja tão maior assim. Por isso que eu torço para que a gente volte para o presencial. Mas eu queria te falar uma coisa, Cleverson. Eu tenho feito algumas palestras e eu vou tentar rapidamente reproduzir o conteúdo delas aqui, onde as pessoas falam para mim assim, nós nunca vivemos uma situação como essa no Brasil, no mundo. E eu discordo. Se você pegar um cidadão que nasceu em 1900, 1910, por exemplo, meu avô era nascido em 1905. Em 1914 teve uma guerra mundial. Em 1918 essa guerra acabou. Logo na década de final de 1918 começou a gripe espanhola. Ela foi terminar em 1920. Em 1930, se eu não me engano, nós tivemos guerras aqui no Brasil. Tivemos Revolução de 1932. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi terminar em 1946. Depois tivemos Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. Mas nós tivemos morte de um presidente, de 2 presidentes norte-americanos por atentado. Nós tivemos, aqui no Brasil, o golpe militar de 64. Posteriormente nós tivemos uma ditadura que não foi fácil. Aí nós tivemos hiperinflação, plano cruzado, plano Collor, confisco da poupança, nós tivemos surto de cólera, nós tivemos sarampo, nós tivemos antes disso aquela doença que chamava paralisia infantil, lá, poliomielite. Imagina, quanto até hoje a gente anda no centro da cidade e vê pessoas com os membros inferiores que não são desenvolvidos, né, subdesenvolvidos, que era a paralisia infantil. Agora, mais recentemente, tivemos guerra. A lepra também. Lepra. Mas aí já foi um pouco mais para trás, né? Mas nós tivemos guerra do Golfo, guerra do Iraque, enfim. Aí nós passamos uns 10 anos aí de calmaria e o povo vem dizer que nunca na história do mundo nós tivemos um problema tão grande. Já tivemos sim, claro que nós tivemos. Nós talvez não tivemos para essa geração que nós estamos hoje. Essa geração é novidade, né? É a geração que talvez precisasse ter um problema como esse para aprender a lidar. Então, claro, eu estou torcendo para acabar logo, para surgir logo uma vacina, para a gente poder se livrar desse vírus. Não gostaria que tivesse acontecido tudo isso. Foi ruim para todos nós, mas alguma coisa boa a gente tem que levar para casa. Eu espero que a gente leve essa lição. Com certeza. Eu costumo falar aqui para a minha diretoria, tanto da associação, que eu sou presidente, da igreja, e o que trouxe de bom, se é que trouxe alguma coisa de bom essa pandemia, é a economia de tempo e de dinheiro. Não precisaremos mais marcar reunião para a diretoria, cada um pegar seu carro, faz pelo Zoom, economiza tempo e dinheiro, é muito mais prático, mais rápido. Isso vai continuar, eu creio que depois da pandemia, isso não vai acabar. Então, muitas coisas continuarão e serão melhoradas. Aguinaldo, um prazer estar contigo. Se eu chegar mais aqui, ela cai e eu não consigo gravar. Tá bom. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua empresa, Pode ser? Para encerrar a nossa live? Não poderia encerrar de maneira melhor. Ó Deus querido, eu quero agradecer pela vida do Aguinaldo, pelo seu exemplo, a sua dedicação. Ó Pai, continue abençoando ele, seu mercado de palestras, ó Pai, que abençoe sua família, a sua esposa, todos os seus, protegendo-os deste vírus, ó Pai, que tem ceifado tantas vidas. Em teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Aguinaldo, foi um prazer falar contigo, prazer imenso, e espero vê-lo em breve, assim que estiver tudo ok. Tá bom?
Quando tiver tudo bom de novo, você me convida para voltar em Mogi das Cruzes, para aquele Opa, auditório bonito que nós tivemos aquela vez lá, tá bom? vamos movimentar agora de forma diferente lá, ok? Tá certo. Obrigado aos convidados também que estão aqui e aqueles que terão o privilégio de beber desse conteúdo do Aguinaldo aqui dessa noite. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Cleverson. Fica com Deus.